inteira, porque é nessa hora, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, em todos os aspectos, a coisa não está boa, meu irmão. Nós estamos sozinhos em nossas casas, cada um na sua casa, isso não pode ser uma distração para nós. Isso pode se tornar uma distração. Esse é o momento para chorar. Deus conta com você como uma carpinteira para chorar em prol do povo de Deus, em prol da igreja, da sua igreja. Amém. Boa tarde a todas as irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui nessa tarde para mais uma comunhão, para mais um tempo com o Senhor. Aleluia. Gostaria de começar essa comunhão orando por vocês, amém? Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde, Senhor, em Teu nome e debaixo do Seu precioso sangue. Senhor, toma agora, Senhor, no nome de Jesus, todas as irmãs, Senhor Jesus, da Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma nessa tarde, que o Senhor vai suprindo, Senhor, cada uma das suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Nós ministramos agora, Senhor, o poder da sua vida, o poder do seu Espírito, que neste momento, Senhor, o seu Espírito venha tomar cada uma de nossas irmãs, Senhor, e que essa palavra viva e eficaz possa penetrar, Senhor, que essa palavra possa gerar um encargo, gerar, Senhor, um poder dentro de cada irmã, Senhor. Ó Senhor Jesus, faça com que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha suprir as necessidades, não só materiais, mas espirituais, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada irmã nesta tarde. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãs? O título da nossa mensagem, desta vez, é Bem-aventurado as que choram. Bem-aventurado as que choram. Amém? Então, vamos ler em Jeremias, capítulo 9, e o versículo 1. O versículo 1 e depois o versículo 17. 17. Depois, até o 20. Amém? Então vamos ler juntos então. Jesus é o Senhor. Provera Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Agora, o versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpinteiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apresse-se e levante-se sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilam água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião, como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Aleluia.
Então, irmãs, gostaria aqui de achar aqui nas minhas anotações. Esses versículos são versículos cruciais de muita revelação. Amém? De muita revelação para nós. Espero que nessa tarde essas palavras possam realmente tocar o seu coração. Possa mexer com a sua emoção. Vocês têm uma emoção maravilhosa, uma emoção sensível. Não é à toa que Jeremias convidou as mulheres para chorar devido à condição do povo naquela época. A situação não estava boa, não estava adequada. Então, a situação do povo de Deus naquela época estava um tanto quanto inadequada. E nessa condição, então, o profeta Jeremias, homem de Deus, sensível à situação do povo, à condição da qual o povo se encontrava, em degradação espiritual, em degradação moral, uma condição tão lastimável. E diante desse quadro, então, tem-se um profeta, nesse caso Jeremias, ele fala, ele então clama a Deus, e ele tinha um desejo diante de tal situação. A coisa na época não estava adequada. Mas graças a Deus por Jeremias. O capítulo 9, versículo 1 começa assim: prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas. O sentimento dele era tão profundo, ele estava tão cheio de sentimento pelo povo de Deus e pela condição do povo de Deus. Então ele pede a Deus que a cabeça dele se tornasse em águas e os olhos dele em fonte de lágrimas. Então, para ele então chorar de dia e de noite os mortos da filha do seu povo. Ó Senhor Jesus, que nessa tarde, irmãs, mulheres, que todos vocês possam ter o mesmo sentimento. Deus, que o Senhor possa colocar o mesmo sentimento no coração de vocês. Que a cabeça de vocês fosse como fontes de água, se tornassem águas, e os seus olhos em fonte de lágrimas, para chorar de dia e de noite. A nossa condição, a condição espiritual do povo de Deus, de um modo geral, essa experiência que estamos atravessando, de isolamento, de distanciamento, nós não podemos ver essa condição como uma condição normal. E até mesmo nos acomodar em nossas casas, contentar apenas com reuniões virtuais. Você não pode aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Precisamos, diante dessa situação de isolamento, de distanciamento social, nós não podemos aceitar isso. Assim como Jeremias, nós devemos chorar, deveríamos estar chorando de dia e de noite, até mesmo pedindo ao Senhor que a nossa cabeça fosse um ato, e que os nossos olhos fossem fonte de lágrimas para chorar. Essa é uma situação calamitosa, uma situação de calamidade mundial, que está nos tirando o viver da igreja, nos roubando o viver de igrejar. Então há necessidade de mulheres e de irmãs que vão diante do Senhor, cheia de sentimentos da alma, da emoção, para chorar. Ter um coração de chorar de dia e de noite por essa condição. Você não pode ficar insensível.
ao que está acontecendo no momento. Nós estamos atravessando um momento terrível, tanto no campo humano, no governo humano. Nós precisamos de pessoas como Jeremias, que tem esse desejo de falar: provera a Deus a minha cabeça. Essa tarde você tem que clamar: Senhor, provera a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da vida. Tem muita gente morrendo. Esse isolamento não sabemos quando ele terminar, não sabemos quantos realmente vão estar vivos espiritualmente. Tem muitos que estão morrendo, não só fisicamente, mas espiritualmente tem muitos também. Com esse isolamento, que tinha pouco exercício do Espírito. E agora, precisa de alguém que chora, alguém que conheça esse coração, que Deus possa ministrar esse coração em você, irmão. Aí ele diz assim, por um lado ele chora pedindo, né? Mas por outro lado, no versículo 2, ele fala: provera a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e são um bando de traidores. Por outro lado, ele pediu a Deus, mas por outro ele também falou: poxa, como que eu gostaria de estar longe desse povo. Mas agora não é o momento. Mas o coração dele não era esse. Mas ele intercede pelo povo. Aí, mas só que Jeremias, cheio de discernimento, cheio de sentimento pelo povo de Deus, chorava. Por fim, ele não tinha mais lágrimas para chorar. É o que o Senhor espera de você, irmão. Espera de vocês, irmãs. Neste momento tão cruel o qual nós estamos atravessando. Ó Senhor Jesus. Mas Jeremias, ele não tinha um encargo sozinho. Ele não pegou para si todo o encargo para ele. O que Jeremias fez? O que foi que Jeremias fez? No versículo 17 está a resposta. O Senhor, no versículo 17, 18, 19 até o 20, o Senhor aqui faz um chamamento. Ele faz um chamamento. Jeremias, através de Jeremias, ele faz um chamamento. E ele chamou quem? Quem ele chamou? Quem o Senhor contou naquele momento difícil a qual a nação estava passando? O Senhor contou com quem? Com quem que Jeremias foi atrás de quem? O profeta chorão, ele é conhecido como profeta chorão. Em meio àquela condição terrível, Israel estava prestes a ser levado para o cativeiro da Babilônia. E Jeremias já via o que ia acontecer, que Deus se revelava para ele. A calamidade estava para tomar toda a nação daquela época. Jeremias já via tudo sendo destruído, e como de fato, e Jeremias tentava alertar o povo para o que estava vindo, mas o povo não dava ouvido ao que Jeremias queria falar. O que Jeremias falava estava entrando no ouvido e saía no outro. Mas aí o Senhor deu um encargo a Jeremias. Jeremias, chama o versículo 17. Aí Jeremias não ficou sozinho. Aí o versículo 17 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpinteiras. Considerai, Jeremias, e chama carpinteiras. Carpinteiras, não é carpinteiros, mas carpinteiras. E o que é uma carpinteiras? Carpinteiras eram aquelas mulheres que, quando se tinha morria uma pessoa, né? Então elas eram contratadas para chorar, para lamentar, para lamuriar ali naquela situação fúnebre.
E ali elas choravam, e choravam, e fazia outras pessoas a chorar também. Essas eram as carpinteiras. Mas o momento ali, não é que tinha gente morrendo, nem era um velório. As carpinteiras vão para os velórios para chorar, elas são contratadas para isso naquela época. Mas só que aqui diante da situação na qual a nação estava passando, o povo de Deus estava passando, então o Senhor fala, Jeremias, vai atrás das carpinteiras. Chamai as carpinteiras. Essa tarde o Senhor está chamando você, minha irmã. O Senhor precisa de mulheres, de irmãs que sejam de fato carpinteiras. Mulheres que choram e que lamentam na presença de Deus, que molham o vestido, que derrama lágrimas pela condição do seu povo, não pela sua. Talvez você esteja derramando lágrimas, chorando por causa da sua situação, talvez por causa da situação dos seus filhos, que tem te causado tristeza, até angústia, ou por algum tipo de perseguição. Mas o Senhor está buscando carpinteiras que choram, não só pelos problemas, mas pelos problemas dela. Carpinteiros que choram diante dele, na presença dele, junto com ele. Intercessoras que derramam em lágrimas. Eu não sei se você tem esse encargo, seu encargo realmente é de chorar. Seu coração, não sei se você tem essa sensibilidade, esse sentimento, mas o Senhor conta com você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpinteira, porque é nessa hora, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, em todos os aspectos, a coisa não está boa, meu irmão. Nós estamos sozinhos em nossas casas, cada um na sua casa. Isso não pode ser uma distração para nós. Isso pode se tornar uma distração. Esse é o momento para chorar. Deus conta com você, como uma carpinteira, para chorar em prol do povo de Deus, em prol da igreja, da sua igreja. Nós precisamos voltar a igrejar. A igreja é a reunião dos que foram chamados e não está tendo. Isso aí, o inimigo está por trás disso e precisa de carpinteiras para chorar. Chamar as carpinteiras nessa tarde, o Senhor está fazendo um chamamento, o Senhor te considera como uma carpinteira. Deus olha para você agora e vê você como uma carpinteira, como alguém que dobra o joelho, como alguém que jejua, como alguém que chora na presença dele em oração. Que o Senhor possa despertar seu espírito, sua alma, seus sentimentos mais profundos para chorar na presença dele, pelo seu povo. Aqui não chamou homens, carpinteiros, porque homem, no momento não tinha homens ali tão sensíveis como Jeremias. Jeremias era praticamente o único. Por que chamar carpinteiro? Porque sabe que vocês têm a sensibilidade, a emoção, vocês conseguem discernir, vocês conseguem, certo, clamar. Ó Senhor Jesus, essa tarde o Senhor te chama carpinteiras. Você é uma carpinteira. Ó Senhor Jesus, para que venham, saia do seu comodismo, saia da sua mornidão, irmã. Perceba o que está à sua volta, o que está acontecendo. Não é para você entrar em desespero, em ansiedade, não é para você chorar pela condição. Isso é para te levar para a presença de Deus e clamar a Deus em lágrimas. A situação é de chorar, precisa de alguém que chore diante de Deus. Diz aqui, para que venham carpinteiras, mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Ó Senhor, mandai procurar mulheres hábeis. Você é essa mulher hábil. Você tem sido instruída. Você tem recebido a palavra. E Deus está chamando, nesse momento Deus precisa de vocês, irmãs, para chorar na presença dEle. Ó Senhor Jesus, para que venham mulheres hábeis, não seja uma mulher tola, insensata nesse momento que nós estamos vivendo. Mulheres hábeis são mulheres inteligentes, são mulheres que sabem o que está acontecendo, que sabem administrar a situação. Ela não está chorando de pavor, ela não está chorando de medo, ou porque as coisas, ela está chorando para chorar pela condição do povo de Deus, pela situação que nós estamos atravessando. Deus espera que você esteja na presença dele chorando, clamando em lágrimas.
Ó Senhor Jesus, desperta tal sensibilidade nas irmãs, que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento. Mano, nós precisamos dos seus lamentos, precisamos de mulheres que lamentam na presença de Deus. O Senhor conta com você, meu. Aqui Ele não está chamando homens, está chamando mulheres. E apresse e levante sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas. Precisamos orar para o Senhor produzir sensibilidade no seu povo, principalmente nos irmãos. Para que se levante sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Preciso orar para a sensibilidade. Nós estamos nos tornando pessoas insensíveis, nós estamos vivendo uma situação difícil, mas parece que nós estamos insensíveis. Nós homens, irmão, era para nós estarmos chorando, mas aqui ele está pedindo para que as mulheres levantem um lamento para que os olhos desses possam também se verter em lágrimas. Versículo 19, porque uma voz de pranto se ouve de Sião. É preciso uma voz de pranto em Sião, é de Sião. Sião é a vida da igreja, é deste lugar. Essas carpinteiras que estão em Sião. Sião é o genuíno, é o lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome. É a sua igreja na cidade, posicionada como igreja. É em Sião. Em Sião tem que sair o lamento. O encargo de Deus está com Sião. Onde estão as carpinteiras que choram por Sião? E choram para que o Senhor restaure Sião. Sião é a igreja, Sião é as reuniões, Sião é o viver vivo, prático, de comunhão, de estar juntos. Sião é isso. Mas de Sião se ouve um lamento, choro de mulheres que realmente entenderam o encargo e foram para diante de Deus para chorar na presença dele. Ó Senhor Jesus, é de Sião, porque uma voz de pranto se ouve de Sião, não é de qualquer lugar. Como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados. Olha, mas essa é a verdadeira condição. Até certo ponto, podemos dizer assim, podemos falar que está tudo bom, que está tudo maravilhoso. Mas essa situação dessa praga virótica tem nos arruinado. Está nos arruinando, está arruinando o país, está arruinando a vida da igreja. Estamos sim arruinados. Não vamos florear, falar que está tudo maravilhoso. Não, precisamos ir diante do Senhor. O Senhor quer falar conosco nessa situação, quer nos produzir em nós pessoas sensíveis, pessoas que preocupam com o seu povo, com a condição do seu povo. Como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. O que é deixar a terra? É deixar o viver normal da igreja. É deixar não deixarmos de termos o nosso viver normal, de igrejar, de ter comunhão, de estar junto. Ainda diz aqui, eles queimam a condição. Covid-19, podemos dizer que eles aqui, é esse Covid-19 que transtornaram as nossas moradas, transtornou o viver da igreja, e nós não sabemos o que está para vir, o que vai acontecer. Eis aí a razão para haver choro e lamento na presença de Deus pelas madrugadas, pela manhã, pelo meio-dia. Você precisa ir diante do Senhor, dobrar seu joelho no seu quarto e se esvaziar e chorar na presença de Deus. Eu não concordo com essa situação. Ainda diz mais aqui, nós estamos olhando, ouvi, pois, versículo 20, ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor. Ouvi, pois, mulheres, a palavra, essa palavra que eu estou falando. Você precisa dar ouvido, levar essa palavra diante de Deus e tomar esse encargo, o qual eu estou passando para vocês. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos receba a palavra da sua boca. Se você crê que eu esteja falando agora por Deus,
Não olhe para mim. Certo? Eu não sou nada. Sou menos do que nada. Sou um servo inútil. Sou apenas um canal. E aqui diz ainda, por vocês ouvirem, os vossos ouvidos, receba a palavra da sua boca, da boca do Senhor. Ensinai o pranto às vossas filhas. Tem que chamar suas filhas, irmão. Se você que é mãe, tem filhas, você precisa transformar suas filhas em mulheres que lamentam. Elas precisam aprender com você. O versículo é muito claro. Chamai as vossas filhas. Você tem filhas? Agora é a hora de você chamar suas filhas para chorar junto com você, para clamar. Se elas verem você chorar, clamar, cheia de encargo, de visão, o encargo precisa mover seu interior de tal maneira que você chama até mesmo a sua filha para lamentar com você. Ensinai o pranto às vossas filhas. Não espere. Ensine praticando. O melhor exemplo é a prática. As suas filhas precisam ver você clamando, precisa ver você chorando. O dia que ela vê você chorando e clamando em oração, isso vai tocar o coração das suas filhas e elas vão aprender com você. Também, eu quero ser como a minha mãe, mulher de Deus, que chora na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, chame as vossas filhas, ensinai o pranto às vossas filhas, para que elas não se tornem mulheres insensíveis. Mulheres que vivem apenas pela alma, pela carne. As mulheres de oração, choram, mulheres espirituais. Você precisa ensinar fazendo. E a cada uma, a sua companheira, a lamentação. Ensinai cada uma a sua companheira. Quem é a sua companheira? Você precisa ter uma companheira de oração, de lamento. Companheira que chora, que clama. Que é sensível. Por quê? Versículo 21. Por quê? Qual é a razão para o lamento? Qual é a razão? Bem-aventuradas que choram, porque elas serão consoladas. Se você chorar realmente e clamar diante dessa situação, por todo o povo de Deus, pela igreja que está nessa cidade, creio eu, ou que está na sua cidade, eu creio que Deus vai fazer. Porque Ele é que está chamando nessa tarde. Porque a morte subiu, olhe, irmã, 21, porque a morte subiu pelas nossas janelas. A morte realmente subiu pelas nossas janelas. Essa condição. E entrou em nossos palácios. Entrou em nossos palácios. A morte entrou em nossos palácios, separou todo mundo. Botou todo mundo para fora. Cada um na sua. Você concorda com isso? A morte entrou nos nossos palácios, irmãs. Você não pode deixar a morte continuar. Exterminou das ruas as crianças. Você vê agora a criança, seus filhos podem sair para a praça? Seu filho pode brincar no playground? Você pode sair para passear com eles? Pode. Está aqui, ó. Isso aqui é coronavírus. O coronavírus está implícito aqui, ó. A morte entrou nos nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Nossos jovens não podem nem ir mais para as praças. Posso orar por você? Nós não podemos sair para perguntar às pessoas. Você pode orar por elas? Não pode ir para as praças pregar o evangelho. Seu filho não pode brincar na praça. Você não pode fazer nada mais. E diante desse quadro, eu quero perguntar, você está alegre ou você é situação para botar de joelho mesmo, irmã? Você é as mulheres que vai mudar a situação. O que vai mudar a situação do coronavírus é mulheres carpinteiras. Chora, que vai diante de Deus e clama, incomoda ele. Deus precisa disso. Senão ele mandaria Jeremias chamar a carpinteira. Por que ele falou para Jeremias chamar a carpinteira? Porque a situação estava feia. Isso estava feio. Aqui, é muito claro, a morte subiu pela nossa janela, entrou nos nossos palácios, nós ficamos aí. Como se tudo tivesse maravilhoso. Seus filhos não podem ir na praça, os jovens não podem sair mais. O que vai ser dos nossos jovens se nós ficar mais o resto desse ano confinados dentro de um apartamento, dentro de um quarto, dentro de uma casa? O que será dessas crianças? O que será desses jovens? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Levanta mulheres carpinteiras que clamam de dia e de noite e que choram na Tua presença pela situação que nós estamos vivendo no momento. Senhor Jesus, que a morte está subindo mesmo.
Versículo 22, fala, assim diz o Senhor, os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador e não há quem recolha. Fato é, você tem acompanhado o noticiário. Esse versículo aqui, ó, mais uma vez eu quero repetir, é o que está acontecendo nos nossos dias. Certo? Assim diz o Senhor, cadáveres de homens jazerão como esterco sobre o campo. O campo aqui é pelas ruas. Você tem que acompanhar, tem lugares aí que os cadáveres estão sendo enxugados, é pro chão, é dentro de caminhão, é dentro de baú, é para a rua fora. Aqui mesmo no nosso país, irmão, não está tendo mais lugar para colocar gente que está morrendo. Está aqui, ó. Cairão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem recolha. E o diabo está fazendo a festa, nós temos que orar porque ele também está por trás, ele está tirando proveito dessa situação, para poder isolar, ele quer nos isolar, nós cantamos muitas vezes, ele quer nos isolar, e nossa mente tenta trabalhar, ele quer nos isolar. Ó Senhor Jesus. Versículo 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Agora não tem como ninguém gloriar em nada, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio. O que a sabedoria do sábio vai fazer agora? Vai resolver? A sabedoria do sábio vai resolver? O forte com a sua força vai resolver? Não. Nem o rico com as suas riquezas consegue resolver? Também não. Quem consegue resolver então? Carpinteiras. Mulheres que lamentam diante de Deus. Que lamentam diante do Senhor dos Exércitos. É que vai mudar essa condição. Creia no que eu estou te falando. Nós precisamos de pessoas que têm cargo a ponto de chorar e de lamentar noite e dia. Ainda diz aqui, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. E faço misericórdia. Se tem alguém que lamenta, que chora e que clama, Deus ouve e faz misericórdia. E essa bola de fogo está com vocês, irmão. Se é uma bola de fogo, eu estou jogando para vocês. Porque que Deus está contando só com um homem aqui, só tinha Jeremias no meio da mulherada. Só tinha Jeremias ali chamando mulheres. Chamam mulher porque os homens, infelizmente, alguns ainda são insensíveis. Não estou querendo com essa palavra desmerecer os irmãos. Mas o encargo aqui, Jeremias chamou foi as mulheres. O peso maior agora no momento está nos seus ombros. Vocês têm facilidade para chorar, para clamar. Que Deus desperte seu espírito de tal maneira e também a sua alma, minha irmã. Deus precisa do seu espírito, da sua alma, precisa da sua emoção. Não há tempo para você ficar pensando em coisas que não vai edificar. Agora não é o momento para você entrar em depressão, não é o momento para você ficar cheio, é o momento de você clamar e lamuriar e ter uma genuína preocupação com o povo de Deus e com a igreja. Ó Senhor Jesus.